Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja de uma forma plena, abundante sobre a sua vida, discípulo de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos à aula 3 do nosso discipulado, e cujo tema hoje nós iremos iniciar com arrependimento e remorso, Arrependimento versus remorso. Há uma grande diferença, há um abismo entre o arrependimento e o remorso. Convido-os a abrir a Bíblia Sagrada lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 37 e versículo 38. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de número 37 e 38. Quero desde já lançar um desafio para você, meu discípulo, para você começar a ler a Bíblia Sagrada toda. Se você não tem feito, seguido a leitura conforme nosso superintendente, presbítero Rubens, da Escola Bíblica Dominical, tem colocado aí para você ler a Bíblia toda. Se você ainda não iniciou, é inadmissível, volto a dizer que é inadmissível o cristão que tenha um ano de igreja, um ano de cristão, e que não tenha lido a Bíblia toda. Então é possível sim ler a Bíblia toda num ano. Então o discípulo de Cristo precisa conhecer as Sagradas Escrituras. Então você começa, eu te oriento a você iniciar pelo livro, ou seja, pelo Evangelho de João, e seguir em frente. Lê João, depois você vai ler lá Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, e vai até o livro de Apocalipse, tá bom? Lê todo o Novo Testamento, e conforme você tendo qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato, pode colocar lá no grupo do discipulado, ou entre em contato conosco, será um prazer poder te ajudar. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 e 38, está escrito: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento genuíno é aquele que vem do interior do salvo, da alma do pecador arrependido. É gerada uma tristeza interior da parte de Deus, gerando mudança de comportamento. O arrependimento, diferente do remorso, ele gera mudança, ele gera transformação de vida, ele gera mudança comportamental. Lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, abra lá comigo. Então aqui no discipulado você vai aprender a manusear a Bíblia Sagrada. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10 diz: Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo gera a morte. A tristeza ocasionada pelo mundo, pelas coisas mundanas, gera depressão, gera patologia, gera o suicídio, gera a síndrome do pânico, gera o desespero, e isso no final vai gerar a morte. Todavia, a tristeza oriunda de um arrependimento genuíno, um arrependimento sincero, essa tristeza gerada no coração do ser humano, no coração do arrependido por Deus, é uma tristeza que leva ao arrependimento, que leva à mudança de comportamento. Nós vamos ver dois exemplos básicos, descritos na Bíblia Sagrada, tanto um exemplo de arrependimento, e nós vamos ver pelo menos um exemplo de remorso na Bíblia Sagrada. Então, o primeiro exemplo, nós estamos falando de arrependimento genuíno, dessa transformação de caráter, dessa transformação de comportamento genuíno,
nós vamos falar sobre o apóstolo Pedro. É um desses exemplos. Está lá em Mateus capítulo número 26, nós vamos ver o apóstolo Pedro, ele negando a Cristo, onde Cristo já havia falado para ele, né, num certo momento, em que ele iria o negar. Todavia, Pedro, ele não entendeu muito bem, porque ele havia declarado naquele momento para Cristo que estava pronto para morrer com ele. Mas, na verdade, Cristo, ele conhece o nosso presente, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele conhece tudo, ele é Deus, né? E ele falou para Pedro que ele iria o negar, ou seja, ele iria pecar. Mateus capítulo 26, versículo 69. Mateus capítulo 26. Acompanhem comigo do versículo 69 ao versículo 75. Mateus capítulo 26 do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 69 ao versículo 75 está escrito. E não o versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. Ele outra vez com juramento, negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou Pedro a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Note que depois da desobediência, depois do pecado, Pedro, ele vai chorar amargamente, devido ele ter pecado, né? Devido ele ter negado o Senhor Jesus. Ele havia negado o próprio Deus, o próprio Messias, né? Então, aquele sentimento gerado no coração do apóstolo Pedro foi gerado pelo próprio Deus. Nós não temos condições por si próprio a nos arrependermos. Esse sentimento ele é gerado pelo próprio Deus. E esse sentimento, quando ele é gerado, essa tristeza no nosso coração, quando nós pecamos, voltando à última aula, né, quando eu falei sobre conversão e que nós somos pecadores reconhecidos, né, significa que nós pecamos, mas nós não continuamos no pecado. Nós somos pecadores agora reconhecidos. Então, quando nós cometemos pecado, gera essa tristeza no coração do salvo que não deixa permanecer no pecado. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Não estou falando daquele cheiro, aquele choro superficial, né? Muitas pessoas pecam e continuam no pecado. Alguns até choram. Alguns quantas vezes vão até diante do altar, né, com lágrima nos olhos, mas quando tem a nova oportunidade, fazem tudo de novo. Todavia, amados irmãos, nós não podemos desistir, porque ainda que viemos a cair, tropeçar no mesmo erro, nós temos que confiar em Deus, porque somente Deus pode nos libertar desse mal, que se chama pecado. Nós vamos chegar na aula pecado, vocês vão entender melhor. Somente Deus pode nos livrar desse vírus que se chama pecado, dessa peste que se chama pecado, né, que foi atraída por Adão e Eva no Éden, né, e que nós desgraçadamente nos apropriamos dela, nós recebemos isso por herança, o pecado. Então, essa tristeza gerada por Deus leva o ser humano, leva o homem, a mulher de Deus ao arrependimento, a esse desejo lá no íntimo, de desejo de mudança, desejo de transformação. E isso é gerado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo de Deus, no qual nós estamos selados para a eternidade. A pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela vai pecar
pecar, 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 pecar e viver pecando, vai morrer no pecado e vai para o inferno com os seus pecados. As pessoas que estão em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai convencer que nós cometemos uma falha, nós cometemos algo que entristeceu a Ele, e como Ele habita em nós, é por isso que nós sentimos essa tristeza, porque como nós somos o templo, a morada do Espírito Santo, e quando nós cometemos um pecado, nós estamos tão íntimos ao Espírito Santo, Ele habita dentro do nosso ser, que nós passamos a sentir a tristeza do próprio Deus, e essa tristeza invade a nossa alma, e essa tristeza, ela nos leva ao arrependimento, à mudança de comportamento, e nós vamos ver exatamente isso que aconteceu na vida de Pedro. Não foi simplesmente um choro superficial, não foi simplesmente um remorso, porque esse choro amargo, essa tristeza gerada no coração de Pedro, levou ele a mudança de comportamento, levou ele a se tornar um novo homem, uma nova criatura. E essa tristeza, essa mudança, esse arrependimento tem que ser gerado a todos os dias, a todo momento que nós cometemos uma falha diante de Deus e diante do Espírito Santo. Nós precisamos nos arrepender e pedir a Deus pela sua graça, para que nós venhamos a mudar o nosso comportamento e a nossa atitude. Agora eu convido a você a abrir a Bíblia Sagrada mais uma vez, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, esse Pedro covarde, que se aponta aqui como covarde, que ele nega a Cristo no momento que está sendo preso ali pelas autoridades judaicas, o mesmo Pedro, mais à frente, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 19, nós vamos ver ele pregando agora com ousadia, com autoridade, não tem mais medo, com intrepidez. Atos capítulo 4, versículo de número 19, diz assim: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus. Traz um relato, um contexto em que Pedro está pregando a Jesus. Pedro está cumprindo a sua missão, essa missão que é minha, que é essa missão que é sua, de ir pregar o Evangelho de Cristo Jesus a todas as criaturas. E Pedro começa da sua nação. Pedro está falando que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias. E as autoridades, mesmo os que mataram e crucificaram a Jesus, autoridades judaicas, queriam que ele se calasse. Agora, aquele mesmo Pedro, quando ele foi interpelado lá, quando Jesus foi preso, e esse mesmo Pedro que covardemente o negou 3 vezes, agora, depois de um arrependimento genuíno, depois de uma nova provação da sua fé, agora ele passa a ser aprovado, porque ele não teme mais, ele não foge mais, ele não nega mais. Agora ele confirma de que ele que Jesus é o Salvador, de que ele não vai parar de pregar, de que não adianta, que o importa é obedecer a Deus e não aos homens. Pedro está mostrando uma ousadia, um caráter transformado, houve uma mudança de comportamento, de atitude de Pedro, ou logo nos leva a crer, Por que nos leva a crer? Porque houve uma mudança de comportamento. Aquele Pedro que outrora negou a Cristo, agora ele afirma, ele não nega, ele confirma de que Cristo é o Salvador sim, e de que ele vai pregar, independente, mesmo com sacrifício, mesmo se for açoitado, mesmo com perigo de vida, ele não pode negar aquele que se entregou por ele na cruz do Calvário. Então houve um arrependimento sincero na vida de Pedro, é apenas um exemplo bíblico. Agora nós vamos começar a falar sobre remorso. Existe uma diferença, existe um abismo enorme entre arrependimento e remorso. Por que você está falando isso, pastor? Porque muitas pessoas têm um mero remorso superficial, nunca se arrependeram de verdade, simplesmente por derramar lágrimas, a gente vai dizer que lágrimas de crocodilo, porque as pessoas continuam no mesmo pecado. As pessoas vêm para o Evangelho, se dizem evangélicas, mas continuam adulterando, continuam praticando atos pecaminosos, não se arrependem de verdade, não há mudança comportamental, então nunca se renderam, nunca nasceram de novo, porque o verdadeiro arrependido gera mudança de comportamento, exatamente como aconteceu na vida de Pedro. E isso não precisa ninguém apontar o dedo para a gente, porque a salvação ela é individual.
Somos nós que temos que nos julgar, nós que temos que ver que tipo de comportamento nós temos levado e pedir a Deus pela sua graça a nos ajudar a mudar de atitude, a mudar de comportamento, a mudar de vida, porque a nossa salvação, ela é individual. Então vamos lá para remorso. O que é remorso? Remorso são as emoções superficiais liberadas pelo pecador diante do cometimento do pecado. Observe que parece a mesma coisa. Então, remorso são as emoções superficiais, enquanto que arrependimento é algo interior, de verdade. Então, o remorso são as emoções superficiais liberadas pelo pecador diante do cometimento do pecado, que não gera mudança de comportamento. Exemplo clássico, Judas Iscariotes, é claro. Poderia pegar vários outros exemplos, como o próprio exemplo, muitos outros exemplos, estou tentando lembrar aqui, o exemplo do rei, me ajudem aí, antes do rei Davi, teve o rei Saul, o rei Saul, que teve a oportunidade de se arrepender de fato, mas na verdade foi um mero remorso, que não houve mudança de comportamento na vida dele. Muitas pessoas acham que Deus privilegiou, que Davi era o escolhidinho. Não é nada disso. Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração do rei Saul. Deus conhecia o coração de Davi. Porque é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele se arrependia de verdade. Deus conhece o meu e o seu coração. Deus conhece quando há um arrependimento, quando há um desejo de mudar a atitude e o comportamento. Então, Judas Iscariotes, vamos lá abrir em Mateus capítulo 27, Evangelho de Mateus capítulo de número 27, vimos que na vida de Pedro houve uma transformação comportamental, houve uma mudança, mas na vida de Judas Iscariotes, aparentemente ele se arrependeu, mas a sua atitude comportamental vai mostrar que ele não se arrependeu coisa nenhuma, foi algo superficial, foi um mero remorso. Mateus capítulo de número 27, do versículo 3 ao versículo 10, vai retratar os atos finais de Judas Iscariotes. Ele entregou a Jesus, Ele traiu a Cristo. Mateus capítulo 27, do versículo 3 ao versículo 10, diz assim: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, olha a palavra aí, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo, isso é problema seu. Eles, atirando para o templo as moedas de prata, e ele, Judas Iscariotes, atirando as moedas de prata para o templo, as moedas de prata, ou seja, devolve, retirou-se para se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-no pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Se observe que Mateus vai colocar aqui, porque ele bota que houve um arrependimento, que ele se arrependeu, porque o início comportamental, a atitude de Judas Iscariotes, de fato é de um verdadeiro arrependido. O início do comportamento dele, ele devolve as 30 moedas, ele chora, ele reconhece que ele pecou. Aparentemente parece que o mesmo comportamento de Pedro é o comportamento de Judas Iscariotes, mas observe que logo depois, no capítulo 5, vai dizer que depois de ele devolver a moeda, ele foi se enforcar. Não houve mudança comportamental, porque quando nós nos arrependemos de verdade, quando essa tristeza gerada pelo Espírito Santo vem ao nosso coração e nós pedimos de fato perdão a Deus,
né, quando um perdão é verdadeiro, quando esse arrependimento vem da alma e do espírito, gera mudança comportamental. O que aconteceu com Pedro, porque senão Pedro ia se enforcar também, porque aliás ele negou o próprio Cristo. Mas o que aconteceu com Pedro? Ele se arrependeu de verdade e ajustou a sua vida, né? Colocou a sua vida sobre o prumo de Deus e começou a viver o caráter de Deus, começou a viver a vida de Deus, começou a viver a sua missão de pregar o ídolo do Senhor. O que deveria, exatamente, Judas Iscariote deveria ter feito assim se houvesse de fato um arrependimento. Mas o que aconteceu com Judas Iscariote de fato foi algo superficial, foi uma emoção superficial, não foi algo verdadeiro. Acompanhe comigo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15 ao versículo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 19 está escrito: E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Céldama, isso é, campo de sangue. Nós vimos aqui no texto que havia dito que Judas, ele entrega as moedas e foi se enforcar. Se de fato o fato não se consumasse, né, e ele mudasse o seu comportamento, isso significa que teria acontecido um arrependimento genuíno, né, com Judas Iscariote. Todavia, de fato, o que se consumou, ele se enforcou, né, mostrando que não houve uma mudança comportamental, que na verdade era um mero remorso, aquelas lágrimas, era superficialmente uma emoção superficial, porque se fosse algo gerado por Deus, se fosse uma transformação gerada por Deus, seria algo genuíno, seria algo verdadeiro. Isso por muitas pessoas, né? Quantas pessoas aí estão em adultério, quantas pessoas aí estão compram e não pagam, quantas pessoas não conseguem gerar mudanças comportamentais na sua vida, e quantos apelos é feito às vezes no templo, e as pessoas vão chorando à frente, as pessoas levantam a mão e vão à frente, se rendem diante de Cristo, derramam as suas lágrimas diante de Cristo, mas no outro dia voltam a praticar os mesmos atos. Isso mostra que não foi aquele ato, aquele comportamento, não foi gerado por Deus, não foi algo que vem do interior da alma e do espírito. É um mero remorso, é algo superficial. Quantas pessoas talvez venham até você te pedindo perdão por algo que tenha feito contra você, e depois, na próxima oportunidade, vai e faz a mesma coisa. Eu costumo brincar, né, com os meus discípulos, a classe de discipulado, por exemplo, se eu vou aqui, piso no pé do Andrei, aí, coitado, machuco o pé do Andrei, aí eu vou, peço perdão em lágrimas, Andrei, me perdoe, né, eu pisei no seu pé, foi sem querer, Andrei, né, mas eu vou lá atrás, no próximo domingo, o Andrei faz uma coisa que eu não gosto, e eu vou lá e piso no pé dele de novo. Isso mostra que não houve mudança comportamental, foi um mero remorso, derramei lágrimas, superficial, né? Não foi algo verdadeiro, não foi algo da alma, não foi algo gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, em nome de, não estou dizendo para você jogar a toalha. Se você continua com os mesmos atos pecaminosos de outrora, do velho homem e da velha mulher, você precisa buscar em Deus esse arrependimento genuíno, clamar a Deus e buscar com as suas forças, sim, mas clamar a Deus que venha te socorrer, como o apóstolo Paulo. Ele clama a Deus. Você vai ver aqui na próxima aula que
Nós vamos falar sobre o tópico pecado, e você vai ver o apóstolo Paulo quase jogando a toalha, porque aquilo que ele queria fazer ele acabava não conseguindo. Isso mostra que por mais que a gente conheça a Bíblia Sagrada, se não for o auxílio e o socorro do Espírito Santo, jamais conseguiremos obedecer à palavra, jamais conseguiremos ser cristãos genuínos. Por isso nós precisamos nascer na essência, precisamos nascer de novo, e precisa gerar uma mudança comportamental. Nós precisamos examinar todos os dias, e não somente no dia de Santa Ceia do Senhor, não somente no dia da Santa Ceia fazendo um autoexame, devemos fazer um autoexame todos os dias, todos os dias pela manhã, fazer uma devocional com Deus e ver que tipo de cristão nós temos sido, seja na nossa casa, né? Seja no trabalho, seja no templo, seja na casa de Deus. Que tipo de cristão nós temos sido? Que tipo de mudança comportamental tem ocorrido nas nossas vidas? Então não se engane, há mudança. O Evangelho, ele é um Evangelho transformador. O Espírito Santo, ele é vivo, ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. E o arrependido, o salvo, o nascido de novo, ele não consegue viver no pecado. Por mais que nós somos pecadores reconhecidos, por mais que nós podemos pecar sim, por uma falha ou outra, por um momento que a gente deixar de orar, de estar ligado nos céus, nós podemos sim tropeçar, mas o salvo, ele não permanece no pecado, ele não vive no pecado, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todos os nossos pecados. E o Espírito Santo de Deus, em quem nós habita, vai gerar em nós, no momento do pecado, no momento da falha, ele vai gerar esse sentimento, essa tristeza que gera mudança comportamental nas nossas vidas. Amém, amados irmãos? Espero que tenha contribuído com você através dessa aula. Espero que tenha esclarecido que é uma grande diferença, um abismo entre o arrependimento e um remorso. E essa mudança é uma mudança comportamental, é uma mudança de vida. Deus abençoe e nos guarde no poderoso nome de Jesus. E até a próxima aula.